Euronet Bem-vindos Plus. então ao Casa Comum, nosso espaço de análise da atualidade nacional e europeia, sempre à quarta-feira neste espaço. Bem-vindos Mariana Verde da Silva e Duarte Pacheco. Duarte Pacheco está connosco de forma remota. Mariana, comece por si. Nestas votações na especialidade do Orçamento de Estado, dos pontos têm a ver com os salários dos políticos, o fim do corte de 5% dos salários de políticos e gestores públicos. Ora, esta proposta foi apresentada pelo PSD, com efeitos imediatos. O PS apresentou a mesma medida, mas apenas a mandatos futuros à data de entrada em vigor da lei. Independentemente da forma ou deste pormenor, porque é que se justifica neste momento acabar com o corte do salário dos políticos? Bom, muito boa tarde. São 13 anos de um corte salarial, e julgo que era importante que o país deixasse de ter quaisquer cortes salariais na sequência da crise financeira. O momento já é outro, o país tem os seus desafios, mas sabemos que também pela forma como a nossa lei está construída e as equivalências que depois existem, era importante acabar com este corte e dar esse sinal também numa altura de crescentes populismos, que era possível um grande número de partidos na Assembleia da República acordar acabar com este corte. Não é o primeiro ano que esta tentativa existe e é importante, julgo eu, que possa concretizar-se. É preciso termos em atenção que Portugal, quando comparado com muitos outros países, aquilo que ganha um primeiro-ministro, um ministro, com os países no nosso espaço europeu, tem salários muito baixos. Isso é particularmente significativo nas câmaras municipais. Nós temos cada vez mais responsabilidades nas câmaras municipais, com a transferência de competências e salários, na maioria das câmaras, muito abaixo daquilo que me parece ser um salário equivalente à responsabilidade que aquelas pessoas que aceitam ser Mas falou presidentes em de Câmara e uma presidentes espécie de de junta. medida antipopulista? Julgo que é importante ser ainda possível em Portugal, o PSD e o PS, pelo menos, chegarem a acordo numa medida deste tipo. Acho que é um bom sinal. Não vai no acicatar os momento. populismos? Essa é sempre a dúvida que existe quando temos os populismos sentados à mesa, e por isso acho muito relevante a coragem e o passo para se dar. Nós já vivemos numa altura em que todos os portugueses tinham cortes nos salários e nas pensões. Sucessivamente foram sendo levantados até que mesmo o pessoal que trabalha nos gabinetes, na Assembleia da República, também deixou de ter. Restavam estes, e eu acho que é um passo importante, 13 anos depois, 14 anos depois da aprovação dos primeiros cortes salariais, o país ultrapassar de forma definitiva a troika neste campo dos salários. Duarte Pacheco, eu penso que em programas anteriores já uma ou duas vezes falou sobre esta questão do salário dos políticos. Este era o sinal que esperava? Boa tarde a todos. Sim, eu só tenho aqui uma questão, é que eu acho que este fim deste corte só vem tarde, mas vale mais tarde do que nunca. Como dizia a Mariana, há poucos anos chegou praticamente a um acordo entre o Dr. António Costa e o Dr. Rui Rio para se avançar nesta. E tem toda a racionalidade pelos dois argumentos que a Mariana apontou. Em primeiro lugar, porque este era um corte específico para agentes políticos a somar todos os outros cortes que as generalidades portuguesas tinham. Ou seja, se as pessoas tiveram um corte de 10%, um político tinha um corte de 10% mais 5% em cima. Entretanto, felizmente, estamos hoje numa situação financeira completamente diferente, terminámos aquela que foi o programa de reajuste financeiro e os sucessivos governos foram terminando e repondo a situação que estava inicialmente, desde a questão dos feriados, a questão do corte das pensões, a questão do corte nos salários, e ficou este. Eu acho que até se tivesse ido em conjunto com os outros, tinha passado de uma forma muito mais clara, quer dizer, olha, acabamos com todos, ponto. Mas, na altura não houve coragem, houve agora, ainda bem. E em segundo lugar, porque de facto, os salários não são bons. Aquilo que eu estava a dizer, Mariana, eu já tive 2 negas agora no processo autárquico. Falei com um médico, é o meu médico pessoal, gostava que o CDS competir nas eleições autárquicas, e ele riu-se e diz: tens a percepção que eu numa semana aqui no consultório recebo mais do que se for para a Câmara? Achas que eu vou degradar a qualidade de vida da minha família pela política?
igual modo, uma outra pessoa que eu convidei disse: eu sou diretora financeira de uma empresa, ganho o dobro daquilo que ganharia como vereadora. Não estou disponível para abandonar a minha vida profissional e para ir ganhar metade daquilo que eu ganho hoje. São casos concretos. E depois queixamos-nos que as pessoas que estão na política nem sempre são aqueles que todos nós gostaríamos de ter. Pois não, mas se nós não estamos disponíveis para lhe pagar em troco do populismo, porque os movimentos populistas acham que vir até trabalhar de graça e ser escuteados todos os dias de manhã ao pequeno almoço. E assim talvez as coisas pudessem já estariam satisfeitos. Mas como, felizmente, não é esse o estado da arte, porque esses partidos não governam o país, é bom que quem tem capacidade para se entender e para gerir, resolva estes problemas, como é o caso agora entre os dois principais partidos. Já agora, no segundo tema, há quem queira ir para cargos políticos e públicos, que é o caso de ser ou não candidato à presidência da República. Este é um tema que globalmente, quando não se quer eventualmente dar uma opinião ou acha que não é o momento, diz-se que não é o momento, enfim, mas a verdade é que o tema está em cima da mesa e, nomeadamente, tomámos nota nos últimos dias da disponibilidade, ou pelo menos a sinalização nesse sentido, de António José Seguro, no campo do, digamos, socialista. Sabemos também que há outros nomes nessa área, e no campo social-democrata temos Marcos Mendes a prometer uma resposta em breve, e sobretudo o almirante Gouveia e Melo, que vai dando todos os sinais de que vai avançar com uma candidatura presidencial. Mariana Vieira da Silva, vou direito ao assunto deste ponto de vista em relação ao seu espaço político. O secretário-geral do PS diz que o partido vai ter e vai apoiar um candidato. Neste momento, há aqui um militante chamado António José Seguro, que aliás estava numa lista que o líder socialista avançou, penso que em agosto deste ano. Qual é o problema em apoiar António José Seguro? Bom, objetivamente é cedo. E é cedo porquê? É cedo, primeiro, porque o país ainda terá umas eleições, ainda com muitos candidatos por apresentar, e por isso ainda há um espaço que nos distancia das próximas eleições presidenciais. E também porque me parece que os partidos devem começar por pensar que perfis de presidentes da República é que o país precisará para os próximos tempos. Nós vivemos um período particularmente tenso no mundo, e julgo que devemos partir sempre do princípio que a um partido político cabe, e aí estou totalmente de acordo com o secretário-geral do meu partido, apoiar um candidato. O Partido Socialista nem sempre tem conseguido fazê-lo, mas um candidato que parta também do Partido Socialista e possa alargar a sua ação, a sua esfera. Mas teve militantes partidários nas últimas presidenciais. Com certeza. E nas duas últimas, aliás. Mas para escolhermos um candidato para o Partido Socialista a apoiar, nós não devemos precipitar as decisões, nem deixar que as decisões se tomem sozinhos. Mas este nome estava na lista do secretário-geral. O secretário-geral também disse nessa entrevista, agora não citou, que está arrependido de ter começado a falar de nomes. Não vai cometer os erros. Pronto, mas nomeou? Certo. E eu acho que é cedo para falarmos de nomes. Precisamos de perceber também que candidatos são umas eleições diferentes, não é? São umas eleições em que a candidatura, em princípio, parte de cada um dos cidadãos. Pois, esse aqui e é o Partido ponto. Socialista, para decidir quem é que apoia, deve saber um pouco mais do que nós sabemos hoje sobre quem são os potenciais candidatos. Foi o que aconteceu em presidenciais anteriores. E não correu particularmente bem, porque depois tínhamos muitos candidatos e o Partido Socialista dividiu-se. Para conseguir algo mais, ou seja, ter um candidato que o Partido Socialista apoia, essa decisão deve ser ponderada, e é bom que existam pessoas disponíveis para ser candidatos. É preciso saber se há mais, para depois o Partido Socialista poder escolher, no fundo, o candidato. Não corre o risco de haver mais do que um na área socialista e voltar à fratura que impediu o apoio à candidatura? Estou-me a lembrar-me de Maria de Belém. Certo, mas isso não se evita um ano e tal antes apoiando o candidato. Pelo contrário, evita-se deixando o tempo correr, ver que candidatos estão disponíveis. Não sei, mas é a nossa capacidade de estar sempre a antecipar as eleições seguintes. Podemos debater as autárquicas para a semana, Mariana Vieira da Silva. E estas nem sequer são as eleições seguintes. Acho que temos tempo, quer à esquerda, quer à direita, e é muito importante termos presente que estas são eleições difíceis. Teremos provavelmente a primeira ruptura geracional, digamos assim, em matéria de eleições com a geração dos fundadores da nossa democracia. É o mais provável, é que estas sejam as eleições que, do ponto de vista das presidenciais, nas legislativas isso já aconteceu,
estejamos perante essa ruptura geracional e é importante perceber quem é que os partidos têm para apoiar, quem é que avança, mas julgo que é cedo. O meu ponto principal é que, para uma candidatura vencedora, isto é verdade para o Partido Socialista, mas na verdade também é verdade à direita, é preciso que essa candidatura alargue para além do espaço de cada um desses partidos e essa é a escolha que nós temos que fazer. Duarte Pacheco, aparentemente o Almirante Gouveia Melo procura capitalizar, ganhar alguma força exatamente neste espaço para além dos partidos, o que aliás está em linha com algumas reflexões de eleições noutros países, onde nem sempre tudo está nas mãos de um partido ou de uma fileira partidária. Desse ponto de vista, até onde é que o PSD vai esperar, por exemplo, para que Marcos Mendes anuncie a sua candidatura? Em primeiro lugar, fazer esta referência. Precisamente é uma candidatura pessoal. Os últimos 3 presidentes da República avançaram por si e depois é que tiveram o apoio dos partidos. Os partidos não andaram-lhes a bater à porta, a combinar qual era o melhor momento de eles apresentarem a candidatura. No caso do Dr. Jorge Sampaio, do professor Cavaco Silva ou do professor Marcelo Rebelo de Sousa. Então, esta é uma candidatura pessoal. O que não significa que essa candidatura depois até vá até ao fim. A pessoa que é militante A, B ou C, o PS ou o PSD, torna público que tem a intenção de concorrer. Depois vai ver se tem apoios que lhe permitam fazer uma campanha com capacidade de ter um resultado satisfatório, ou de vencer. Se chegar a meio do processo e dizer, olha, os apoios que eu tinha pensado não estão a reunir, eu retiro a minha candidatura. Nos Estados Unidos isso acontece com Mas isso não tem acontecido em Portugal, Duarte Pacheco. Aliás, há aqui um risco Não. à direita. Verdade. Não há aqui um risco à direita de eventualmente o Almirante Gouveia Melo se impor, por exemplo, no espaço centro-direita que um militante do partido, como deseja Luís Montenegro, eu não sei se o Duarte Pacheco deseja um militante do partido ou não, mas que possa ocupar? Esse risco existe. Existe quer para a área socialista, quer para a área do PSD. Por uma razão muito simples. Agora, quando a mim falo, mas quer dizer, as pessoas estão cansadas daquilo que é a vida partidária. O cidadão, em geral. E quando aparece alguém que aparece fora dos partidos, acaba por ter um apoio mais forte. Quer dizer, podemos considerar que não é justo, mas a vida é o que é, não é aquilo que nós desejamos. Admite que o PSD pode vir a apoiar Gouveia Melo? Não, eu não disse isso. Não, estou a perguntar. Bem, numa segunda volta logo se veria. Agora, numa primeira volta já temos sinais que haverá candidatos do PSD, da área do PSD, que se vão apresentar. Havendo candidatos da área do PSD que se vão apresentar, é natural que o apoio vá para uma dessas pessoas. Se depois chegarmos numa segunda volta em que nenhum desses se espaça, terão que ser analisadas as possibilidades que estão em cima da mesa. E dar o exemplo de aquilo que acontece nas eleições autárquicas, em que vemos que os movimentos de cidadãos, que muitas vezes até são pessoas que fizeram a vida nos partidos e que de qualquer motivo se chatearam, aparecem como movimentos de cidadãos independentes e que crescem a sua popularidade. Porque dizem, olha, se debatem aos partidos. É este capital de desconfiança com os partidos políticos que o Almirante Gouveia Melo pode tentar segurar. Como fez, aliás, o Dr. Fernando Nobre há uns anos atrás, quando foi candidato presidencial e com um excelente resultado para ele. Só num minuto para ambos, em relação ao Almirante Gouveia Melo. Não é uma personalidade qualquer porque está no ativo. Tem um cargo importante na estrutura militar e isso é relevante. Desse ponto de vista, Mariana Verde da Silva, acha que Gouveia Melo, como chefe da Armada, tem tido uma conduta irrepreensível na gestão do seu próprio timing político? Bom, eu relativamente às decisões futuras, a única coisa que sei é o que vem nos jornais, não sei se houve alguma comunicação com o governo e, portanto, não a posso comentar. Obviamente, por motivos evidentes, trabalhei muito perto com o Almirante Gouveia Melo no período da pandemia e no processo de vacinação e por isso não posso deixar de reconhecer o mérito e as competências que demonstrou. Agora, a candidatura à Presidente da República, e é por isso que não é bom nós anteciparmos muito estas conversas, implica um compromisso mais alargado sobre muitas áreas em que nós objetivamente não conhecemos o posicionamento nem o pensamento do Almirante Gouveia Melo. Não lhe conhece esse pensamento? Não, sobre outras áreas não, acho que ninguém, que eu saiba ninguém. Mesmo tendo tido o privilégio de ter esse trabalho muito próximo e, portanto,
eu estava a ouvir o Eduardo Pacheco, é verdade que às vezes as personalidades dos partidos têm esta crítica, mas também porque os partidos raras vezes tentam ter personalidades que possam ir além do seu espaço partidário. E esse é que eu acho que é o desafio principal, quer para o meu partido, que é aquele O de que PS teve essa experiência. posso falar, certo, mas em Lá vez de está, como disse, não correu bem. alargar. Esse é o compromisso e esse é o objetivo, e é para isso que precisamos do tempo, para que a Direção Nacional do Partido Socialista possa fazer o seu trabalho e as suas escolhas. No minuto, Duarte Pacheco acha que o Almirante Gouveia Melo tem gerido bem esta dupla condição de ser um chefe militar no ativo e ter eventualmente este cenário em cima da mesa a curto prazo? Ele não tem de tomar posição sobre esta matéria e não o deve fazer enquanto estiver em funções. A seguir, se não tiver nenhumas funções de passar à reserva, é um cidadão como outro qualquer. A favor e contra. A favor, o facto de o Almirante Gouveia Melo não pode ser descartado pelo facto de ter uma experiência profissional ligada ao Exército, ou neste caso à Marinha, às Forças Armadas. Quer dizer, as pessoas têm uma vida profissional, as pessoas não caem do céu, nem aparecem ali completamente virgens. As pessoas, quando aparecem, ou tiveram uma carreira empresarial, ou uma carreira académica, uma carreira militar. É a vida. Não podem confundir as coisas no momento em que assumem esse desafio. Deixe-me só perguntar-lhe uma coisa. Pronto. Preferia que o PSD se antecipasse eventualmente à apresentação do Almirante Gouveia Melo por uma questão da conversa, daquilo que estávamos a falar antes, Claro. nesta nossa conversa? Permita, não é o PSD que se antecipe. Ou o Aquilo que eu candidato gostaria na área do PSD? Isso mesmo. Pronto. Os candidatos da área. Porque só o Partido Comunista Português é que reúne o seu Comitê Central e se sabe que a partir daquele dia o militante X é o candidato do PCP. Não é o nosso caso. De acordo. E, portanto, agora, se me perguntar se o candidato do PSD devia aparecer antes dessa decisão do Sr. Almirante, acho que sim, e era vantajoso para a democracia e para o posicionamento depois do próprio Partido Social Democrata. Finalmente, deixa-me só dizer, em relação ao Sr. Almirante, eu subscrevo tudo inteiro que disse a Mariana há pouco, que é a falta de pensamento político. Portanto, não é pelo facto de ele ser militar, porque isso, cada um tem a sua vida para trás. É o que é que ele pensa sobre todas as matérias relevantes, nomeadamente sobre a geoestratégia, mas sobre a União Europeia, sobre o relacionamento com os países de língua portuguesa. É matérias que o Sr. Presidente da República é sempre chamado a tomar posição e, até pelo resguardo que a carreira militar exige, nós não sabemos o seu pensamento e isso é algo que não é bom para quem quer ser Presidente da República. Vamos ao tema europeu desta semana. COP29 terminou em Baku com muitas contestações relacionadas com o financiamento previsto para os países mais pobres. A Cimeira esteve praticamente a colapsar deste ponto de vista, mas acabou por ser aprovada uma resolução que permite um financiamento anual da ordem dos 300 mil milhões de dólares para os países mais pobres até 2035. Seja como for, o processo sai mais uma vez chamuscado do ponto de vista do multilateralismo, uma vez que há muito tempo que neste âmbito das conferências climáticas, se fala de uma certa falência do processo negocial, o que nos leva também à questão relacionada com o próprio multilateralismo, porque com Trump na Casa Branca as coisas podem ser um pouco diferentes no quadro da ONU, mas uma coisa de cada vez. Mariana, para onde é que vai a sua reflexão pós-COP29? Bom, exatamente como aqui tínhamos antecipado, ou infelizmente como aqui tínhamos antecipado, tudo aquilo que se podia esperar daquela que era apelidada como a COP dedicada ao financiamento destas políticas, ficou muito aquém dos objetivos. É evidente que é bom, apesar de tudo ter sido possível, fazer um acordo e ter algo de que partir, mas nós estamos numa situação muito difícil, porque o tempo vai ficando cada vez mais curto, o aquecimento cada vez mais acelerado e a falta de compromisso dos diferentes países com o processo, principalmente com o processo dos países em vias de desenvolvimento, é muito preocupante. Eu tinha aqui citado como exemplo aquilo que Portugal fez, quer com São Tomé, quer com Cabo Verde, uma troca de perdão de dívida com investimentos nesta área, e julgo que olharmos para este tema da dívida dos países
mais pobres é mesmo um dos instrumentos que, apesar de tudo, temos, quer bilateral, quer multilateralmente, para poder fazer face aos desafios. O mundo, depois de janeiro, com a tomada de posse de Donald Trump, tende a ser mais assustador no que diz respeito à capacidade destas discussões multilaterais e, para isso, é muito, muito importante que a União Europeia ocupe o seu espaço, lidere estas dimensões da política e utilize a sua força e a capacidade que ainda tem de tomar decisões coletivas para poder, especialmente junto dos países, por exemplo, com dívidas externas elevadas, poder fazer um caminho também nesta área ambiental. Não foi aquilo que o mundo precisava, esta COP29, e sabemos que esta não é a agenda de Donald Trump e isso dá uma responsabilidade acrescida à União Europeia. Já vamos aí em a questão europeia. Duarte Pacheco, a mesma questão, deste ponto de vista, como é que olhou para os resultados da Cimeira do Clima? Pessoas a tentar ser um bocadinho mais otimista. Foi alcançado um acordo. Isso é positivo. O que é que nós não estaríamos a dizer aqui se nem esse acordo dos mínimos olímpicos tivesse sido alcançado? E 300 mil milhões é muito dinheiro. Agora, é suficiente? Não, não é. E, portanto, é preciso continuar a trabalhar para reforçar aquilo que se alcançou agora em Baku. Acresce que as alterações climáticas vão se agudizando, porque não é só o financiamento, mas é todo um conjunto de políticas, nomeadamente relacionadas com as fontes de energia, que têm que ser alteradas. E não se vê muita abertura de alguns países para o fazer. E, portanto, isso obrigará a uma ação concreta. Finalmente, há aqui um problema com o multilateralismo, quer dizer, nós entendemos sempre que o multilateralismo é muito melhor do que uma ausência desse tipo de campo de negocial. Porque se passarmos para o bilateral, quem tem o poder impõe sempre as suas razões, a sua vontade ao parceiro do lado que seja mais fraco. No campo multilateral, estamos todos à volta da mesa. E, portanto, essa questão de força já é esbatida pelo facto de não estar um parceiro do outro lado, podemos estar 10 ou 20 com coincidência de pontos de vista. Ora bem, o multilateralismo tem estado em crise, vê-se isso, que não conseguimos com as organizações internacionais pôr um fim aos conflitos que nós estamos a viver, seja no Sudão, seja no Iémen, seja no Sahel, seja em Israel, ou seja na Ucrânia, e por outro lado, quando vamos ter uma administração americana que já reafirmou que volta a fazer com que os Estados Unidos se retirem daquilo que são os compromissos do Acordo de Paris, para ir em frente, porque não acredita nas alterações climáticas, quer dizer, ficamos um bocado estressados, porque são os nossos filhos que vão pagar isto tudo um dia. Uma segunda ronda rápida. Mariana Vieira da Silva, a União Europeia deve avançar, mas a União Europeia tem estado sempre na primeira linha da questão climática. A questão agora é que vai ficar sozinha, deste ponto de vista. O que acrescenta às responsabilidades que tem? Nós não Isso não temos... é uma ingenuidade? Talvez, mas repare, não há grandes alternativas e perante aquilo que nós esperamos que venha a ser a atitude de Donald Trump, porque também, Ainda não sabemos. em bom rigor, uma das dimensões mais preocupantes é a forma como isso é bastante imprevisível. A União Europeia movimenta-se no espaço do mundo global e tem que assumir esse papel de liderança deste dossiê. Ninguém mais o fará na nossa vez. Mas é mais preciso... porque se juntarmos isto à questão da Ucrânia, eventualmente aquilo que vai ser debatido sobre a questão da NATO também, a União Europeia começa a ficar relativamente sozinha deste ponto de vista. Pois, mas às vezes cabe a necessidade de liderar e a necessidade de ter criatividade nessa liderança. E neste momento é isso que se espera da União Europeia, assim seja possível, e também não temos sinais muito positivos nessa matéria, que continua a ser possível chegar a acordos dentro da União Europeia. Nós, apesar de toda a crise do multilateralismo, não nos podemos esquecer que, do ponto de vista da capacidade de colocar temas na agenda, de fazer os alertas, é às organizações, e nomeadamente às Nações Unidas, que nós temos ido procurar algum conforto e avanço nos temas, e isso continuará a ser. Foi bom termos este acordo só porque, não tendo
não teríamos por onde começar. É preciso perceber que esta verba não chega para o caminho que o mundo precisa de fazer e, por isso, cabe agora aos países da União Europeia liderar mais uma vez este caminho. Duarte Pacheco, a mesma questão, eu estava a entrar aqui pela questão da NATO, mas eu penso que poderemos voltar a falar sobre este assunto, que já falámos várias vezes mais à frente, mas a verdade é que a União Europeia começa a ter aqui outra vez um conjunto de pesos na sua agenda global, apesar de, por exemplo, António Costa, que vai começar a 1 de dezembro o seu mandato, ter dito que quer ter um Conselho Europeu com mensagens fortes por cada uma das reuniões, ou seja, e não haver uma espécie de lista enorme de problemas para resolver. Mas isso é outra questão. Eduardo Pacheco, deste ponto de vista, a União Europeia não fica com carga a mais, não precisa de encontrar novos parceiros, por exemplo? Primeira coisa, desejar as melhores felicidades ao Dr. António Costa, dado que finalmente se inicia. Segundo, eu estou aqui um pouco mais pessimista que a Mariana, porque eu concordo inteiramente, a União Europeia tem que assumir as suas responsabilidades e, estando praticamente sem parceiros nesta área, essa responsabilidade aumenta, esse desafio aumenta, e isso é nestes momentos que se vai ver a capacidade de liderança. Porque se as pessoas perante um grande desafio se acovardam, limitam-se a ser bons gestores do momento, se perante um grande desafio crescem, são verdadeiros líderes, e Deus queira que a União Europeia tenha pessoas à sua frente com esta envergadura. Porque se liderarem este processo, e se as pessoas perceberem o resto dos outros parceiros, se perceberem que nós não vamos vacilar, que vamos em frente e que sabemos o que queremos, será fácil encontrar outros parceiros. No entanto, temos aqui uma questão que já repetidamente aqui falámos, que é a ausência de voz única na União Europeia. E eu aí é onde eu sou mais pessimista, porque eu tenho receio, quer dizer, a União Europeia, para chegar a acordo, vai cada vez chegando a um acordo de mínimos, muito mínimos. E isso significa que nós deixamos de ter capacidade de liderar. Porque se as pessoas perceberem que nós queremos liderar um processo, mas que para ir a uma velocidade de 2 km a hora, a vez daquilo que seria desejável, as pessoas também, os outros parceiros, como dizia, não deixam de confiar que aqui têm um porto e um companheiro de viagem. Não irão tentar. E aquilo que nós temos vivido nos últimos anos, com alguns líderes europeus que tomam as posições per si, independentemente daquilo que se acorda, não me dá grande otimismo para o futuro. É um tema que certamente voltaremos, se não mesmo já na próxima semana. Encontramos-nos na próxima quarta-feira.